E qual a maioria dos estudantes estrangeiros é chinês? Olha, tem muito chinês, sim, mas tem gente do Paquistão, da Índia. Ah, da Índia, tá Eles, falando que tem muito indiano aqui na agora, minha né? faculdade também tem muito africano. Откуда вы? Brasília? Ух ты! Вот это да. Привет, Бразилия. Especiarias típicas georgianas. Gente, olha quem apareceu na janela. Ai, que pássaro é esse? Parece uma gaivota. Olha só pra isso. Vamos batizar um dia. Réplicas. Vai aí do lado do passarinho, vai. Não, agora você tá na frente. Afonso, que pássaro é esse? Ó, só pra comprovar que a gente não copiou da internet, é o pássaro aí. Gente enorme. E ele não tem medo da gente. Ele parece... Olha que coisa. Não sei nem que bicho é esse, mas bonito, hein? É. Acho que ele quer entrar aqui, é melhor fechar a acho que janela. sim. Se marcar, ele entra. Se marcar ele entra, ele não Ai, consegue. gente, olha, ele quer ficar por Quer aqui. quentinho, né? Oi. Cada coisa que está acontecendo na nossa Vai. vida, né? Hello. Passarão, é um passarão. Essa é a paisagem da nossa janela. E essa estação é a Plocha Vastania. É a mais próxima do hotel. E daqui, essa é a nossa vista. Agora são 9 horas da noite. Como vocês podem ver, ainda está claro. E tem um cidadão que canta ali embaixo, toca alguma coisa. Então hoje, aquele pássaro entrou aqui e roubou o pão que eu deixei na janela. E ainda deixou uma titica aqui em cima, né? Que eu costumo deixar comida por aqui, né? Ele entrou e pegou, simplesmente pegou o saco com algumas fatias de pão e levou embora. E ainda fez um cocô. Pra gente saber como é que o pão sumiu. Pronto. Agora não temos pão. Mas a gente vai aprender e fecha a janela. Pois é, gente. A gente chegou aqui em São Petersburgo ontem. E hoje a gente acordou e vamos passear em torno da região aqui do hotel para ver o que é que tem, onde que a gente pode comer, comprar alguma coisa, se tem farmácia perto também, porque a gente precisa comprar algumas coisinhas de higiene. E já deixar assim meio mapeado onde a gente pode comer alguma coisa mais tarde. Então, aqui é a Praça Vastania e ali, aquele prédio redondo no fundo, é a estação de metrô Vastania, Praça Vastania. Aqui para frente, essa é uma praça grande, tem muito movimento, aqui começa a Avenida Nevsky, que é bem famosa, mas aqui é um lugar que se pode considerar sendo ainda um lugar central em São Petersburgo. A estação de trem é ali. Bom, aqui a gente vê uma padaria, aqui tem já, vamos ver, um restaurante que se chama Stalavaya. Esse tipo de restaurante é bem legal porque é baratíssimo, é como um bandejão, mas tem muita variedade e o preço é super, super baixo. Geralmente eles ficam abertos o dia inteiro. Por exemplo, esse aqui é o mais comum, o mais famoso da cidade. A gente já conhece. Chama Stalavaya número 1. Stalavaya número 1. Aí, ó, tem vários desses espalhados pela cidade. A gente nem vai entrar porque a gente já sabe mais ou menos como é que é. E por aqui a gente vai hoje deixar mais para passear, para sentir o clima da cidade, aproveitar que está um céu azul, que está bonito. E depois vamos ficar à toa. Tem dias que a gente pega assim para não fazer nada. Nada assim muito organizado, nada muito planejado. Só para... A gente deixa só para passear mesmo, para ver como é que tá as ruas, o que é que está acontecendo. E deixar as coisas assim ao acaso, para ver o que rola. Mais ou menos por aí, né? Será que vai dar certo? Aqui, gente. A gente está gravando entrando assim de metido num lugar de
Moradia, tem muitos desses prédios, você entra assim por uma portinha, de repente, aí tem várias moradias aqui dentro, vários apartamentos, ó, um, aqui outro. Prédios bem antigos, não estão muito bem conservados. Mas a cidade é toda assim, tem esses pátios internos com diferentes edifícios, tem até comércio aqui, por isso que a gente pode entrar. Mas às vezes a porta fica fechada, é entrada particular. Só para dar uma olhada, né? É isso aqui, ó. Interessante, né? Hã? É, grafite aqui é uma coisa rara. Um grafitezinho aqui, sei lá. Aqui podia ser uma horta. É, provavelmente no período soviético aqui era uma horta comunitária. Provável, né? A grossura da parede? É, olha, dá pra ver, realmente. Impressionante, né? Isso é um tipo de construção super comum aqui. As coisas são bem escondidinhas. Ó, são acho que 3 edifícios aqui dentro. E esse outro que não sei se a entrada é aqui ou se a entrada é lá pra fora. Então, continuamos no nosso intento de fugir da rota turística hoje. Então, a gente vai dar um passeio no parque, hoje é domingo, para ver o que os russos fazem de fato aos domingos. E para isso, a gente contou com a ajuda de 2 amigos que moram em São Petersburgo. A Nádia, que é russa, é professora de português, inclusive, então fala português, e o Tobias, que faz um estágio de pós-graduação na Universidade Estatal de São Petersburgo. Nós estamos na Ilha Nova Holanda. É uma dica para quem quiser fugir da rota muito turística em São Petersburgo. E é um lugar onde antigamente funcionava um presídio. E atualmente é um centro cultural, um lugar que tem áreas para atividades esportivas e jogos em geral. E também tem, onde era o prédio do presídio, hoje é um centro gastronômico. A gente vai lá mostrar depois para vocês verem como é que é. Mas o que é mais legal é sentir como é que é o clima, do que as pessoas fazem no fim de semana. E vocês vão ver que os russos são super gentis. Eles gostam muito de conversar, de perguntar, adoram os brasileiros. Você sabe esse jogo? Em russo se chama Morской Boi. Nunca é tipo batalha marítima. Batalha naval. Eles estavam jogando agora. Есть, D8. Mas ele está desenhando barquinho com barquinho? Não sei como ele está. E esse B5. xadrez também você pode jogar com barquinho. B4. E essa aqui é a grama de verdade. E onde ficava esses? Como Все, помощь дядюшке. aqui eles vão colocar grama e daqui algumas Откуда вы? Em Brasília? Ух ты! Вот это да. Привет, Бразилия. Na verdade, nessa época, normalmente já está mais frio. Passei lá. Прямой рейс у вас? Calma. Ela está perguntando uma Прямой coisa. рейс у них? Что вы говорите? Прямой рейс из Бразилии? Не прямой, через этот, как его называется? Vocês vieram via Qatar? Não, via Emirates. Через Эмираты. Перестали. Вы на 9 мая? На День Победы? Да, они приехали вия. Aqui tem clube de xadrez, várias coisas para fazer no tempo livre.
E tem como palestras do Hermitage. Muito bonito, né? Muito lindo. Nunca tinha vindo aqui. Nossa, tem tanta coisa para conhecer. Né? Sim. E aqui, quando já tem grama, aqui, depois de essa pista de patinação já levaram embora e colocam grama, aqui onde fica essa coisa, não sei como se chama, esse pavilhão, lá à noite tem filmes, você pode ficar deitado e assistir filmes. Então, para Tobias, outra dica, para vir aqui e assistir filmes em russo. Tem uma coisa que é muito bacana aqui da comunidade da cidade, de estudantes, eles oferecem encontros, né? Para, por exemplo, visitar museus. Então a gente combina e vem universitários, pessoas que estão recém morando aqui para visitar museus aqui. De várias nacionalidades. De várias nacionalidades e russos, né? Então tem um agora que é uma sessão de cinema. Que a gente tem se encontrado, e aí tem filmes com legendas em inglês e filmes russos originais, então você pode praticar. Que ótimo. E tem uma pessoa comentando, um russo comentando depois sobre o filme. Isso é bem interessante, é uma forma de imersão na cultura, né? Sim, com certeza, E de bem estabelecer legal. laços de amizade, né, também com as pessoas. Exato. E qual a maioria dos estudantes estrangeiros é chinês? Olha, tem muito chinês, sim, mas tem gente do Paquistão, da Índia. Da Índia, tá Eles- falando que tem muito indiano aqui agora, Na minha né? faculdade também tem muito africano, pessoas do continente africano, Nigéria, Gana, Congo, de tudo quanto é canto. Tem muita gente do Afeganistão também. Sim. E pronto, é bem variado, assim, bem que variado. legal. E olha aqui, um jardim assim bonito. E eles sempre trocam flores diferentes e ervas. Ai, que linda papote. Mas muito e bonito, depois né? eles trocam, porque esses são também flores de primavera. Depois eles trocam para outras flores. É assim, eles mudam sempre. E diferente da época. Sabe uma coisa que é interessante, Thelma, aqui? Esse interesse por jardim, por plantas. Então, uma coisa que você vai ver muito interessante, a gente vê em São Paulo, por exemplo, vem tudo quanto é esquina, às vezes farmácia. Aqui você vai ver em tudo quanto é esquina De flor. floricultura. Então eles gostam muito, e tem uma questão que é muito importante dizer também da cidade, tanto de Moscou como de São Petersburgo. Você vai nesses conjuntos que geralmente mostram para nós de uma maneira muito errada, como se fosse a parte da frente dos prédios russos, como aquela coisa fria, cinza. Quando você entra para dentro, que são blocos geralmente, Sim. é uma área totalmente Tipo arborizada. Mas é totalmente arborizada. Então eles têm esse interesse muito grande por jardim, por jardinagem, por plantas. Sim. E adoram flores, né? Isso é muito plantas. legal, né? Não, eu acho essas... Quer dizer, eu queria até conhecer, mas eu acho essa solução aí de moradia, que parece que foi a Brezhnev, né, que fez isso. Sim. Começou. Foi o Khrushchev. Tem muito forte, você vai ver, conforme você está vivendo na cidade, as cidades são muito arborizadas. Muitos parques, muitos jardins. Mas é uma solução muito interessante, né, para resolver o problema da moradia.
É porque espalhado, é bem diferente do Brasil. Você vai numa cidade pequena brasileira, todo mundo se empilha no centro, aqueles prédios enormes, né? Sim, sim. Aí você tem uma periferia mais ou menos rural, né? Aham. Mas por quê? Geralmente o transporte é um lixo, né? Sim. Então todo mundo que pode quer morar no centro. Aqui tem essa questão, né? Você tem um transporte totalmente que atende todos os cantos da cidade, mas né? pois é. Então, nesse antigo presídio, cada cela era um restaurante de um tipo diferente. A gente escolheu um restaurante georgiano. E a gente até conhecia um pouco da comida georgiana, não muito. O que a gente sabia, de fato, é que os vinhos são muito bons e o queijo é maravilhoso. Então tá bom, né? Especiarias típicas georgianas. Mas que o pessoal geralmente pega, tipo, Essa aqui é entradas, né? entradas frias, entradas quentes. Depois tem sopas. Os georgianos, eles usam esse carne de carneiro. E, porque as duas primeiras sopas são sopas frias. Não sei se tem hoje. Se vocês querem sopa, eu recomendaria para vocês carpaccio. Esse Khachapuri é muito tradicional. Não é aquela massa, né? É massa, com ovo, com queijo, e é muito gostoso. Aqui é uma coisa muito curiosa, é um café da época soviética que tem filas homéricas para tomar um café com leite condensado e comer 3 rosquinhas. O preço é da era soviética, custa 19 rublos, um pacotinho com 3 rosquinhas, o que representa mais ou menos em reais R$1,30. E o café, não me lembro, mas é bem baratinho também, né? Eu não tomei café, então não sei. Mas o fato é que faz filas e é um lugar nada turístico, só tem russo que vem aqui, é mais ou menos ambientado no período soviético e, inclusive, a gente não senta para tomar café, a gente fica todos de pé, toma o seu café, come essa rosquinha rapidinho e vai embora porque a fila é grande. A fila é grande desde a entrada até a saída. A fila é grande desde a entrada até a saída. E depois desse café soviético, nós fomos à livraria Dom Knig, onde nos despedimos dos nossos queridíssimos amigos que deixamos lá em São Petersburgo. Tomara que a gente volte logo, né?